E aí, amados alunos do nono AEB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas de 8 a 12. Novamente o assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas de 8 a 12. Certo? Trata-se da segunda aula desse assunto. Então, vamos nessa, pessoal? Direitos humanos. Nada mais ligado com o tema do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi basicamente um documento escrito em 1948, tá certo? Por representantes de diversos países reunidos na ONU. Então, temos nessa primeira parte desse assunto vários artigos tirados da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vocês vão observar esses artigos, tanto o primeiro, segundo, terceiro, quarto e 18º, 20º e 26º quinto também, artigos, e vão observar se tem o descumprimento de algum desses artigos aqui no Brasil, Olinda e Recife, tá certo? Então, vocês vão fazer uma pesquisa observando esses artigos aqui listados para ver se há algum descumprimento de algum desses artigos, tá certo? Então, vocês vão ler cada um desses, ok? Então, fica a dica para a realização das primeiras questões das nossas atividades, ok? O pan-africanismo. De que se trata o pan-africanismo? O pan-africanismo é uma ideologia que defende a união dos povos africanos. Essa união deve representar a força e a autonomia política e econômica da África frente aos povos de outros continentes. Essa é, vamos dizer assim, a definição do pan-africanismo. Foi no século XIX que surgiu o pan-africanismo entre as comunidades negras dos Estados Unidos, Caribe e Europa. Em 1945, ocorreu o 5º Congresso Pan-Africano de Manchester, na Grã-Bretanha, e a partir dele o pan-africanismo passou a instruir e a promover a independência dos povos africanos. A maior parte dos congressistas eram estudantes africanos e sindicalistas. Então, o pan-africanismo está muito relacionado a toda a África. É a união dos povos africanos. Daí o nome pan quer dizer todo, africanismo, África. Tá certo? Que foi um movimento muito forte fora da África. Por que pareça, a maior adesão dessa ideologia, como no início dessa parte está falando, da definição do pan-africanismo, que a maior parte das pessoas que defendiam o pan-africanismo eram pessoas que estavam fora da África. Principalmente em lugares como os Estados Unidos, Caribe e a Europa. Lembrando que foi em um congresso na Grã-Bretanha, em Manchester, na Grã-Bretanha, que essa ideologia ganhou mais força. A negritude. Antes de passarmos para esse assunto negritude, foi em 1945 somente que 4 países, para vocês terem uma ideia, só em 1945, apenas 4 países eram independentes. O restante todos estavam ligados às nações europeias. Os únicos países independentes africanos até em 1945 era a África do Sul, Egito, a Etiópia e a Libéria. Os demais todos eram colônias da Bélgica, da Espanha, da Inglaterra, de França e de Portugal, certo? Como falando, negritude. O movimento de negritude foi uma das expressões do pan-africanismo. Em 1934, em Paris, um grupo de estudantes negros lançou um jornal que, traduzindo para o português, é O Estudante Negro, jornal mensal da Associação dos Estudantes da Martinica, na França. O editorial do jornal foi liderado por Léopold Sagnon, do Senegal, e Leon Damas, da Guiana Francesa, e Ahmed Kasser, da Martinica. O termo negritude apareceu pela primeira vez em 1935, em uma das publicações desse jornal,
que é uma referência ao orgulho negro e, ao mesmo tempo, à negação da cultura europeia. A discussão acerca do significado de negritude também propõe colocar-se contra o capitalismo e dialogar com ideais socialistas. As discussões suscitadas nesse periódico, nesse jornal, impulsionaram as revoltas emancipatórias da África. Então, a negritude, que é um movimento que surgiu por volta de 1934 e 35, tem como dizer assim, o resgate do orgulho de ser africano, do orgulho de ser negro, ao mesmo tempo a negação da cultura europeia, que era a cultura dos países dominantes da África até 1945, e também uma discussão também da negação do capitalismo, apoiando assim o socialismo. As revoltas armadas. Em 1950, no Quênia, ocorreram as primeiras rebeliões contra o domínio britânico. Na mesma época, estouraram revoltas na Tunísia, Argélia, Marrocos, países sob domínio francês. As colônias portuguesas de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique também se revoltaram, mas foram as últimas a conquistar a independência. Nos mapas a seguir, podemos observar o processo de independência dos países africanos. Algumas independências ocorreram por meio de negociações, como no caso da Nigéria, ex-colônia britânica, ex-colônia da Inglaterra. Então, os processos de independência da África ocorreram, como foi dito já na videoaula anterior, após a Segunda Guerra Mundial e vamos assim, dando início principalmente mesmo, efetivamente, em 1950. O conflito entre Argélia e França durou 8 anos e foi muito sangrento e traumático para a população. Cerca de 1 milhão de argelinos foram mortos. No Quênia, o conflito durou também 8 anos e ficou conhecido como Revolta dos Mau-Mau. As colônias portuguesas, como mencionado anteriormente, foram as últimas a conquistar a independência. Os líderes dos movimentos emancipatórios foram Agostinho Neto, em Angola, Marcelino dos Santos, em Moçambique, Amilcar Cabral, em Cabo Verde. Os norte-americanos pressionaram diversas vezes Portugal para que esses países tivessem a sua independência, a independência das colônias, temendo as influências do pensamento socialista dos movimentos emancipatórios. Lembra a questão da negritude? Outra coisa também é que esse período é marcado sob a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos tinham muito medo que esses processos de independência dessas colônias, das antigas colônias europeias na África, sofressem a influência do socialismo soviético. Então, os Estados Unidos ele favoreceu o processo de independência para que essas nações não aderissem ao socialismo, e sim ao capitalismo. Trabalhando com historiadores, as novas fronteiras do continente africano. A partilha da África, realizada pelos europeus no século XIX, causou a desestruturação econômica, política e cultural das etnias africanas. As populações foram violentamente exploradas, houve chacinas, o termo chacina é a morte de milhares de pessoas, desapropriação de terras e desarticulação das relações entre as tribos. Em 1945, no 5º Congresso Pan-Africano, o ganês Kauai, não vou saber pronunciar o restante, incitou os congressistas com a fala "A África para os africanos". Nesse congresso, questionaram sobre as fronteiras criadas pela partilha da África. Surgiram dois grupos, os minimalistas, que defendiam as fronteiras atuais e a criação dos estados nacionais, os países, e os maximalistas, que lutavam pela unificação do continente. Esse termo maximalista é algo muito relacionado ao pan-africanismo. Eles queriam que a África se tornasse um único país, tá certo? Então, como se todos os países que existissem que viessem a existir após a independência se tornasse um único país africano. Então há uma relação muito grande do pan-africanismo com maximalistas.
Claro que pela forma que nós observamos no mapa hoje, os minimalistas venceram. Então eles, vamos dizer assim, as fronteiras foram basicamente continuadas e formando assim os estados nacionais africanos, os países africanos. Então vai lembrar, ressaltar a ligação muito próxima, como se fosse uma ideologia única, tanto definida pelo pan-africanismo, pan-África, pan-todo, e os maximalistas, certo? Ditaduras africanas e a diáspora do povo africano. Em 1963, foi formada a Organização da Unidade Africana, no caso, em sigla, a OUA, cuja finalidade era garantir a formação dos Estados nacionais africanos países, o que na prática enfraqueceu o movimento pan-africanista e levou ao seu fim. Muitos países, após a independência, entraram em guerra civil, o que resultou em inúmeras ditaduras. Além desse fator, outras ditaduras foram geradas pela disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Lembra a questão da Guerra Fria? E pelos interesses econômicos dessas potências imperialistas. Então, infelizmente, após a independência, após suas independências, muitos países na África viveram verdadeiras guerras civis, verdadeiros banhos de sangue. E, por causa disso, há muitos países que têm uma exploração de seus recursos através da violência. Inúmeros filmes retratam sobre isso, tá certo? Há países que hoje que precisam da ajuda da ONU para poder alimentar suas crianças, devido a vários processos relacionados a essas guerras civis que geraram o assassinato, o genocídio de várias etnias, o extermínio de várias etnias, e que desestruturaram inúmeros países africanos. Um dos maiores exemplos é a questão da Somália, que é um dos países muito pobres e precisam da ajuda da ONU, e que, devido às guerras civis existentes nesses países, quem mais sofre é a população, ok? A República do Congo, a Nigéria e a Argélia, Uganda, Gana e diversos outros países eram regidos por um governo ditatorial na década de 60. Os conflitos resultaram em violência, miséria e muito sofrimento para a população. Mesmo com o fim das ditaduras, alguns países nunca se recuperaram desses conflitos. Em consequência, muitos africanos deixaram a África em destino à Europa, América, em busca de melhores condições de vida. É o que nós chamamos de diáspora, dispersão. E muitos desses africanos vieram para o Brasil. Não sei se vocês já perceberam ali na Doutor Barreto, ou até mesmo na Conde da Boa Vista, muitas pessoas, muitos comerciantes, eles são de origem africana, que vieram para o Brasil principalmente a partir de 2013, 2014, quando o Brasil vivia, vamos dizer assim, uma euforia econômica, e era destino de muitas pessoas que fugiram dessas perseguições, da miséria também, tá certo? Da fome, da violência, e vieram se instalar aqui no Brasil, Recife, Olinda. A saída forçada do país de origem chama-se diáspora. É uma palavra de origem grega que no século XX passou a ser usada nos estudos referente à forçada imigração africana pela busca de trabalho em outros continentes. Muitos dessa diáspora, no ano de 2017, 2018, causaram bastante mortes de pessoas fugindo da África, indo para a Europa em barcos, em botes. E esses botes acabaram afundando no mar Mediterrâneo. Essa migração muitas vezes está relacionada às semelhanças culturais e sociais que sobreviveram entre as ex-colônias e os países colonizadores, como a facilidade de língua, a similaridade da alimentação, etc. É muito comum você observar, até mesmo na França, muitos jogadores, como o Mbappé, são jogadores franceses de origem africana. Então, os pais desses jogadores fugiram dessas ex-colônias
e foram para os seus países colonizadores. Devido, como o texto mesmo falou, à questão da facilidade da língua. Então, eu não sei te dizer qual é a origem de Mbappé, da família de Mbappé. Então, certamente era um dos países africanos que foram colonizados pela França. Então, procura por causa disso, desses fatores. A facilidade da língua e inúmeros outros jogadores de origem africana, certo? E nesse momento vou ficando por aqui. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é diáspora. Isso mesmo. O código dessa videoaula é diáspora. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direto para Prof. Jorge Ribeiro. Então, bye bye pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!